E aí, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Esse vídeo que você está vendo aqui é a terceira aula de um mini curso em que eu vou te ensinar tudo que você precisa para criar artes políticas profissionais usando simplesmente o Canva gratuito. É isso mesmo, não precisa você ter o Canva Pro para poder criar artes aí incríveis e poder tirar um dinheirinho aí extra no seu mês ou até mesmo deixar o seu perfil político com um aspecto mais profissional sem gastar nada. Eu só vou te pedir uma coisa, se você gostar desse vídeo, deixe seu gostei aí e se inscreva no meu canal. Como eu tô começando, eu vou precisar disso. Outra informação importante, temos aqui abaixo desse vídeo alguns links que vão te ajudar. Por exemplo, se você precisar baixar a apresentação que foi usada para fazer esse vídeo, você pode clicar aí que vai ter um lugar para você conseguir baixar ela gratuitamente. Tenho também algumas ofertas aí para você aprender a criar vídeos profissionais usando simplesmente o celular e também uma oferta do PEC Canva Político, onde tem mais de 200 artes profissionais do Canva. Beleza? Agora que eu já me apresentei, vamos ao que interessa e vamos aprender. Valeu! Então, na aula passada, nós falamos sobre a profundidade aí, foi uma aula que foi um pouquinho extensa, que só falamos sobre isso. Então, aqui agora só está faltando um ponto, que ele é muito importante também, e vamos lá para ele, que é o espaçamento, beleza? Deixei dois exemplos aqui novamente, em que um não tem espaçamento nenhum e o outro tem. Então, o que acontece? Um dos principais motivos para que não tenha espaçamento correto nos designs, nas artes, é porque as pessoas elas querem colocar coisa demais em um post. Um post não é uma carta. Então as pessoas hoje em dia, o que elas querem fazer? Elas vão lá, mandam o design fazer, ou então elas mesmo fazem no Canva lá ou no outro aplicativo, e aí elas querem colocar todas as informações possíveis em um post de 1080 por 1080. Então não é possível fazer isso. Se você for observar as artes que eu criei, é o básico, é o básico. Se você quiser criar algo marcante, as pessoas não estão nas redes sociais, principalmente em 2024, para poder ficar lendo um texto enorme em um post, tá? Você pode criar um design bonito, chamar a atenção da pessoa e colocar o que realmente importa em uma legenda. Então, assim, lembre-se sempre disso. Isso aí já é uma dica extra, tá? Então, quando você for criar o seu design, se preocupe com o espaçamento. Aqui eu dei um exemplo de texto, tá? Tem um elemento aqui que é essa linha aqui, tá? Mas se você for observar, olha como é que isso aqui tá. Às vezes a pessoa passa o seu design sem nem entender por que ela passou, porque ela não se sente confortável em visualizar isso, em ler isso, ela não gosta disso. Então, assim, tenha essa preocupação, tá? Deixa um espaço bacana. Uma coisa que eu sempre faço aqui, ó, vou aqui em posição, vou pegar meu texto e colocar aqui para cima só mesmo para a gente poder trabalhar com ele com mais facilidade, porque se ele estiver embaixo, olha o que acontece. Quando eu vou clicar nele às vezes, eu vou acabar clicando no meu personagem, ó. Então eu vou pegar ele aqui, jogar ele para cima aqui, clicando e arrastando, e aí fica mais fácil de mexer só nele, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar um slogan qualquer aqui, do povo, pelo povo. Estou só usando esse slogan aqui, mas eu tenho certeza que você tem um melhor aí para colocar em sua campanha, ou então na campanha de quem você tiver responsável aí, tá? Já vou te dar uma dica extra aqui, ó. Texto assim também eu não gosto, ó. Esse texto aqui ele tem que ficar mais junto, porque ele faz parte da mesma informação. Então, quando tem essa separação imensa aqui, eu vou aqui em cima, ó, espaçamento, tá vendo? E aqui eu vou, ó, diminuir um pouco aqui, ó. Não faz assim, tá? É para deixar assim mais ou menos, ó. Então vai variar de texto a texto. Olha como é que ficou agora. E olha como é que estava antes. Viu como é que fica estranho? Vejo muito isso aqui também, é estranho demais. Então assim já está interessante porque faz parte da mesma informação. Do povo pelo povo é a mesma informação. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Ó, suponhamos que aqui tem uma informação. E suponhamos que aqui seja outra coisa aqui, como siga na rede social. Siga. Só colocar um siga aqui para você entender. Então aqui temos três textos, tá? O que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer é alinhar eles. Então, vamos colocar esse personagem aqui. Vou aqui em inverter horizontalmente, pronto. Vou colocar esse texto aqui. Eu gosto de colocar sempre na esquerda o texto, porque é onde a maioria das pessoas começam a ler. Na verdade, a gente começa a ler pela esquerda, né? Então, eu acho mais interessante colocar o texto nesse lado aqui e não nesse lado que estava aqui. Depois que eu fiz isso, quando eu coloco meus textos sempre na lateral, eu gosto de alinhar ele sempre à esquerda. Então, eu vou aqui, ó, alinhamento, e clico até ele ficar sempre assim, ó, do jeito que está aqui, ó. Vou até aumentar aqui para você conseguir visualizar. Desse jeito que está aqui agora, ó. Meu texto fica desse jeito aqui. Então, eu deixo ele assim, vou fazer assim com o outro também.
e vou fazer assim com o siga. Por que que eu faço isso? Porque aí eu consigo alinhar de uma vez só, sem dificuldade. Certifique-se antes se não tem um espaço assim, ó, tá? Se tiver, você vai aqui no último e apaga, ó, vai ficar tudo assim. Depois que você fez isso, você vai no Shift e vai clicando em tudo. Shift e clica em tudo, tá? Você pode também fazer assim, tá? Se tiver muitos elementos atrás, não é o ideal, porque você vai acabar selecionando outro elemento. Por exemplo, ó, se essa sombra ela tivesse aqui, né? Então, essa sombra está aqui parada e o nosso personagem está aqui. Quando você selecionasse tudo, a sombra também ficar selecionada. A gente não quer isso. Então, para você fazer isso, ou você vai lá e bloqueia a sombra aqui em cima, para você não conseguir alterar ela, tá vendo? Ou então você faz da forma que eu falei. Clica no Shift e vai selecionando um por um, tá? Shift tá aí no seu teclado, só você procurar. Depois disso, você vai aqui, ó. Depois de selecionar os três, você pega, seleciona mais ou menos onde você quer esse marcador aqui, deixa um espaço, não deixa colado assim também não, ó, que fica feio, deixa um espaço assim. E aí você clica com o botão direito do mouse, você vai aqui, ó, alinhar elementos e você alinha à esquerda. Pronto. Todos os elementos já estão alinhados. Se você quiser deixar ele centralizado, que às vezes não é o caso, você vai descendo aqui até seu mouse travar, ó. Ele trava. Pronto, travou. Observe que tem essa linha pontilhada no meio aí, que está indicando que a junção desses três textos está no meio da sua imagem. Não é o caso aqui não, porque se fosse esse texto aqui ia ficar um pouquinho para cima e só esse aqui ia ficar um pouquinho para baixo. Né? Que é o seguinte, quando tem muita informação, por exemplo, aqui agora vamos suponhar que tinha um retângulo aqui, tá? Vou colocar um retângulo aqui só mesmo a nível de estudo, tá? Não tem nada a ver aqui, mas um exemplo. Supomos que tem esse retângulo aqui, vou colocar a cor dele essa, e vou aqui nesses três pontinhos aqui, estilo da borda, e colocar o canto um pouquinho arredondado. Ó, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui é péssimo. Eu gosto de colocar aqui, ó, mais ou menos aqui assim, beleza? Cantos arredondados, as pessoas têm mais facilidade para compreender e gostam mais. Arrastei aqui pro fundo aqui para ficar bem interessante e esse design também está alinhado aqui, beleza? O que eu faço? Quando eu quero alinhar e deixar tudo sincronizado, só para nível de João Gomes, cantor João Gomes, um exemplo. Aí isso aqui eu vou alinhar aqui atrás, ó. Pronto. Vou só agrupar isso aqui. E aí, para eu te mostrar como é que eu alinho, é bem simples, ó. O Canva mesmo tem uma função, ó. Vou clicar em todos aqui. E aí eu vou aqui clicar com o botão direito. Vou aqui em espaçamento equilibrado. E aqui eu vou escolher a opção vertical. Pronto. Todos os textos ficaram na mesma distância de um para o outro. Outra coisa que eu usava antigamente antes de ter essa função era o famoso retângulo, ó. Eu fazia bem assim, ó. Mais ou menos eu media aqui. Depois eu duplicava clicando no Alt, segurando e arrastando. E aí mais ou menos eu via se estava a mesma distância, tá? Aí, ó. Aqui dava para descer mais um pouquinho. Beleza? Lembrando que isso aqui não é a arte, viu? Não vou criar uma arte desse jeito aqui não. Tem muita coisa para fazer. Voltando aqui na apresentação. Então, se preocupe com isso e seu design ficará com um aspecto mais profissional. Se você pesquisar o site da Apple, por exemplo, você vai ver que eles têm um espaçamento, que ele tem muito espaço em branco, que dá a impressão até que está faltando coisa às vezes. E eles fazem de propósito para que o usuário se sinta mais confortável em estar no site deles. Finalizamos aqui nossa terceira aula. Nós falamos aí já, só para recapitular, né? Sobre alinhamento, desse exemplo dessa arte aqui. Falamos sobre contraste, exemplo dessa arte aqui novamente. Falamos também sobre hierarquia, e aí eu trouxe esse exemplo aqui que foi na aula passada. Falamos sobre a profundidade, que é um assunto que eu gosto muito e eu sempre vou trabalhar com isso, porque é algo que dá diferença no seu design. E falamos também sobre o espaçamento, que foi hoje, tá? É o seguinte, próxima aula a gente vai colocar a mão na massa mesmo. Eu vou te ensinar a criar essa arte aqui. Ó, primeiro eu vou ensinar a criar essa arte aqui, tá? Então eu vou te mostrar do zero como é que eu criei essa arte e depois essa daqui, tá? As duas aí. Se a aula ficar longa, eu faço duas aulas, uma de cada, para te ensinar como é que você cria aí. Essa daqui tem uma sombras aqui, tá vendo? É bem interessante essa arte aqui. Aqui é o seguinte, eu tenho aqui mais uma, duas, três, quatro, cinco páginas, 6 páginas dessa apresentação. Para você conseguir visualizar essa apresentação, tem um link aqui, se você estiver assistindo ela no YouTube, você vai clicar nele aí
e aí você vai conseguir baixar tanto essa apresentação, quanto esse mini curso também, que eu vou organizar lá, mais um pack Canva e também um bônus surpresa que eu vou deixar lá para você. Então, se você clicar aí, você consegue baixar. Lembrando que aqui abaixo também tem um link do pack, né? O pack político aí, onde tem mais de 200 artes políticas aí. Tem as prêmios, que foi o mês que criei, e tem algumas artes aí que você vai conseguir editar também, que são bem interessantes. Eu acho que já tá dando umas 300 artes, tá? Eu selecionei algumas delas. As que eu criei mesmo, eu tive um cuidado de criar uma arte bem profissional, tanto que eu coloquei lá estilo Photoshop. Tá ficando por um valor bem promocional, então aproveite, não perca tempo e se destaque nessa eleição aí de 2024. Beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.